Boa noite, pessoal, tudo bem? O tema do nosso trabalho é consumismo e felicidade no mundo atual. No próximo slide, a Brenda vai explicar por meio de um vídeo os conceitos de consumismo e felicidade no mundo atual e como esses dois termos são intimamente entrelaçados e inseridos no nosso cotidiano. Espero que vocês gostem. Boa noite, pessoal. Hoje eu tô aqui para falar sobre consumismo e felicidade no mundo atual. O consumismo é o ato que está relacionado ao consumo excessivo, ou seja, a compra de produtos ou serviços de maneira exagerada. Está diretamente relacionado à expansão da globalização e da sociedade moderna capitalista. Com a expansão da sociedade do mercado de consumo, amplamente influenciado pelo estilo de vida norte-americano, o consumo se tornou um vício, uma compulsão. Estimulados pelo mercado da moda e da propaganda, como podemos ver aqui. Uma grande crítica ao capitalismo e ao livre mercado é o argumento da felicidade. Quando compramos assim compulsivamente, temos a falsa sensação de estarmos felizes, pois a sociedade de consumo produz carências e desejos incessantes. Os indivíduos passam a ser reconhecidos pela roupa que veste, pelo celular que tem, pelo calçado. E assim, eles criam necessidades consumistas supérfluas de que não precisam. Dizem os críticos que a satisfação com o consumo é efêmera e nunca estamos realmente satisfeitos. E a supremacia do consumidor é falsa, porque não são os consumidores que determinam o que será produzido, mas as empresas que determinam o que o consumidor irá consumir. E a mídia é sempre assim, ó, use, seja. E assim, as pessoas acabam sendo escravas do dinheiro. E poderíamos perfeitamente viver uma vida melhor se não fosse o consumismo alienado. As pessoas estão a todo instante à procura de suprir um vazio existencial ou até mesmo uma suposta felicidade. Então a mídia e o marketing têm o grande poder sobre elas. Um exemplo atual é o Instagram. Com as blogueiras e as atrizes famosas, elas fazem a propaganda de diversos produtos, trazendo os seus milhares de seguidores com um bom marketing comprar esse produto. Aqui podemos ver a Maísa fazendo a propaganda de um novo carro da Chevrolet. E aqui podemos ver a Marina Rui Barbosa fazendo a propaganda de um shampoo. Como o marketing tem um grande poder sobre elas, essas pessoas não refletem o porquê comprar tal produto. E assim, podemos concluir que o consumismo e a felicidade estão bem relacionados. Nós vimos os conceitos de consumismo e felicidade e vimos que eles estão presentes, né, no nosso contexto atual, já que a gente vive em uma sociedade do consumo, nós resolvemos trazer algumas questões filosóficas. Nós escolhemos dois filósofos, o Platão e o Baudrillard, mas antes de eu falar sobre os dois, eu gosto de lembrar que a filosofia, uma das ramificações, né, da filosofia, é estudar a nossa realidade, né? O que está na nossa volta. E a gente viu que o consumismo está extremamente no nosso contexto atual. Nós vivemos em uma sociedade capitalista, nós vivemos em uma sociedade que vive do consumo, então mais realidade circundante que isso não existe, né? Então, nós escolhemos o Platão e o Baudrillard. Focamos um pouco mais no Baudrillard, porque ele foi a nossa referência bibliográfica, mas eu queria ressaltar algumas questões de Platão. A gente conhece Platão principalmente por causa do seu estudo sobre o ser. Tem até aquela frase, né? Ser e não ter. Você priorizar o ser do que o ter objetos, materiais, enfim. Mas eu gostaria de ressaltar principalmente a concepção de Platão de amor e desejo. Platão fala que o amor, que era chamado de eros, era o desejo por aquilo que não se tem. Ou seja,
Você quer muito um celular, você acha que a sua vida vai mudar por causa daquele celular, e você deseja muito aquilo, você ama muito aquilo e luta por aquilo, você faz de tudo para ter aquele celular. E quando você o tem, você não quer mais, você brocha praticamente, desiste daquele celular, não, viu que a sua vida não mudou por causa dele, viu que nada mudou por causa dele, e aquele encanto se desfaz. Porque é exatamente isso que Platão fala. Ele fala que você ama aquilo, você deseja aquilo somente enquanto você não tem. Quando você ganha, quando você conquista, não vai haver nem amor e nem desejo mais. E aí, Baudrillard, que é um pouco mais contemporâneo, ele foca principalmente na influência que a mídia e a publicidade têm no nosso consumo, em como que as publicidades, né, a propaganda é capaz de influenciar a gente a comprar e a consumir em tais quantidades, tipo querer comprar um celular novo todo ano, por exemplo, porque a propaganda está mostrando que aquele celular tem mil e uma funções novas. E aí você sente que você precisa comprar aquele celular. Enfim, olhando esses dois filósofos, a gente vê que eles se complementam, porque Platão fala exatamente sobre esse desejo que temos de querer comprar, de querer ter aquilo, e a gente luta demais por aquilo. E o Baudrillard mostra que esse desejo pode ser alimentado pela publicidade, pelas propagandas. E isso está muito inserido no nosso contexto atual. Como eu disse, a gente ia focar um pouco mais no Baudrillard, né? Ele foi a nossa referência bibliográfica. E eu trouxe aqui algumas questões, principalmente sobre esse filósofo. O Baudrillard, ele traz para a gente o conceito de signo, de que o material, o objeto, ele tem um valor de signo, ou seja, ele não é só um objeto ou só um material, ele significa alguma coisa, ou um status, ou a sua entrada em algum grupo social, ou enfim, significa sua posição no mundo. E Baudrillard entrelaça isso com o conceito de felicidade, porque ele explica que essa questão do material signo faz com que as pessoas busquem a felicidade nos objetos, nos materiais, porque é como se a gente sentisse que para ser feliz nós precisamos ter, por exemplo, o celular do ano ou o carro do ano. E aquilo vai nos trazer felicidade, ou porque a gente vai ser aceito socialmente, ou porque vamos entrar em algum grupo social, ou porque vamos ganhar um status, né? Tipo, ai, tem o celular do ano. Enfim, tudo isso traz uma felicidade que pode ser sim uma felicidade momentânea, mas que a gente sabe que vai acabar em um momento, porque não é uma felicidade duradoura. O objeto, ele não traz a felicidade, ele traz a sensação de felicidade. E Baudrillard fala muito sobre isso porque ele explica que essa busca por essa felicidade não é natural, não é instintivo, né? Não é algo que nós faríamos sozinhos, sem nenhum estímulo, e ele culpa principalmente a mídia e a publicidade, que faz com que a gente entenda que comprando aquele objeto, que comprando aquele material, nós vamos ser felizes, nós vamos ganhar alguma felicidade, mesmo que seja mínima. E isso faz com que nós compremos muitas coisas compulsivamente, porque a felicidade acaba, como eu disse, ela vai ser uma felicidade mínima, momentânea. Então, assim que você comprou, você não tá mais feliz. E aí você vai e compra de novo, e compra de novo. E isso gera a nossa sociedade do consumo, né? A sociedade ganha com isso. Porque nós vamos comprando incansavelmente atrás dessa felicidade. É um vício, né? E é um ciclo que não se acaba. Claro que decorrente dessas questões que nós trouxemos, ia se criar problemas, né? Porque diante de tudo aquilo, seria quase impossível não ter problemas sociais, né? E eu acho que o primeiro problema, o grande problema que nós encontramos foi a compulsão. Porque é como eu disse, né? A pessoa associa a felicidade àquele objeto. E ela compra e fica feliz por 5 minutos.
E aí depois ela não tá mais feliz, então ela tem que comprar de novo para ficar mantendo aquela felicidade que é passageira, mas que tá aquecendo ela. Então é claro que isso gera uma compulsão, é, e nunca vai acabar, é um ciclo vicioso, né? E isso leva muito também em conta aquela questão da gente colocar descontar as nossas frustrações diárias no consumo. Por exemplo, você acaba de ser demitido e você sai do seu serviço muito triste, né? Você acabou de ser demitido. E aí você tá passando na rua e passa em frente ao McDonald's. Tá acontecendo ali uma promoção de 3 sorvetes por X reais. E você nem tá afim de tomar sorvete, você nem tá com fome, nem tinha passado pela sua cabeça tomar um sorvete. Mas você tá triste, você sabe que um sorvete vai te deixar melhor, e você vai lá e compra os 3 sorvetes e toma os 3 sorvetes, sem ter a mínima vontade, mas sabendo que aquilo vai te confortar. Ou seja, basicamente você consumiu algo que você não precisava ter consumido, mas que te deixou feliz por 5 minutos. E depois você volta a ficar triste de novo. Isso eu posso até falar exemplos que já aconteceram comigo, de eu comprar coisas que eu sabia que eu não precisava ou que eu nem estava querendo tanto, mas eu estava triste, estava ali na hora e eu comprei para me deixar feliz com alguma coisa, né? Então a compulsão, ela existe, ela tá na nossa realidade, ela é um problema que muitas pessoas lidam seriamente com esse problema, né? Não é só um sorvete, por exemplo, para muitas pessoas é a compulsão de sempre querer ter o melhor celular, por exemplo, ou de sempre querer ter o melhor carro e a pessoa realmente fica mal se não conseguir. É um problema psicológico e é decorrido principalmente dessa supervalorização que a gente dá para o consumo e para esses impulsos, né, que a mídia e a propaganda dão pra gente, né? Porque, por exemplo, o exemplo que eu dei do sorvete, ali tava a propaganda do McDonald's, tipo, mostrando a promoção, um estímulo para você comprar. Então, isso, associado ao fato de você estar triste, é uma junção de fatores que faz com que você tenha uma compulsão. Além desse problema, nós temos também uma diferenciação, porque, querendo ou não, as coisas não têm os mesmos preços. E as pessoas, elas não vão consumir sempre as mesmas coisas. Algumas pessoas vão consumir um grupo de coisas que pode ser mais caro, mais barato, e outras pessoas vão consumir outras coisas. Mas a gente sabe que, por exemplo, o celular do ano vai ser mais bem valorizado, vai ser o que vai estar aparecendo na TV, em todas as propagandas, mostrando as mil e uma funções daquele celular novo. E enquanto isso, o celular que está ali há alguns anos no mercado, que é mais barato, ninguém fala dele. Então, é claro que as pessoas, mesmo quem não tem condição de comprar o celular do ano, vai querer aquele celular, porque aquilo vai mostrar que ela é diferente, vai mostrar que ela pode sim entrar naquele grupo social, que ela vai ganhar um status, né? Então causa essa diferenciação, né, que as pessoas são separadas em classes e grupos sociais. E isso aumenta a nossa desigualdade social, né? É muito evidente, porque um monte de gente entra em dívidas, principalmente tentando se encaixar nesses grupos sociais de status maior, tentando ter aqueles produtos que passam para a gente toda hora como os melhores produtos, né? Que a mídia transforma como os melhores produtos. Como fechando, né, nossos problemas, a gente colocou a manipulação da mídia, ou seja, a publicidade, que é basicamente o foco do estudo do Baudrillard. Ele fala muito sobre a mídia, a publicidade e os efeitos que ela tem sobre os nossos consumos. É interessante a gente ressaltar que esses 3 problemas que nós colocamos aqui, eles são ligados um no outro e eles são dependentes um do outro. Então a gente colocou ali a compulsão, a diferenciação e a manipulação da mídia. Cada um tem efeito no outro, porque a publicidade, ela faz com que a gente seja compulsivo, ela faz com que a gente compre. E o fato da gente comprar vai nos diferenciar, porque quem compra
o objeto X é diferente de quem compra o do objeto Y. Então, são três problemas que estão intimamente ligados e que um depende do outro. Aqui na questão da publicidade, nós colocamos até coloquei alguns exemplos de propagandas de cartão de crédito, porque a publicidade, ela dá meios para você conseguir continuar consumindo. Então, ela oferece o que você tem que consumir e ela também oferece meios para você consumir. Então, ela oferece promoções, ela oferece cartões de crédito, ela oferece meios de você parcelar a sua compra. E isso é tudo uma forma de nos manipular, porque no fim das contas a gente vai estar fazendo exatamente o que a publicidade quer que a gente faça, que é comprar aquele produto, né? Então ela coloca 1001 propagandas sobre o carro do ano e como ele vai mudar a sua vida. E aí depois te coloca 1001 opções de parcelamento ou de cartões de crédito que você pode comprar aquele carro, ou de formas que você pode pagar só a entrada e depois ir pagando. Enfim, ela literalmente manipula a gente e sem a publicidade, a sociedade do consumo não ia conseguir andar para frente, porque é como o Baudrillard fala, esse instinto que a gente tem de consumir, ele não é natural, ele é imposto pela sociedade, ele é imposto pelas propagandas. Então, se não houvesse propaganda, se não houvesse publicidade, nós não teríamos essa vontade, essa necessidade de comprar. E aí a gente resolveu trazer, né, alguns exemplos atuais de algumas marcas que são bem presentes, né, no nosso contexto atual. E, por exemplo, os produtos da marca iPhone, né? Que é um celular de luxo, que é um celular que tem um status e que todo ano lança um modelo novo, onde as pessoas ficam loucas para comprar, né? É tipo aquela coisa de filas enormes para comprar no dia que estreou, né? No dia que lançou. E tudo assim, sem muito sentido, né? Porque tem poucas mudanças entre um celular e outro, às vezes não muda quase nada, mas é R$ 2.000 mais caro. A gente sabe que tem todo esse alvoroço porque o iPhone tem um status, né? O iPhone ele te dá muito mais do que só o objeto ou só o celular. Ele te dá uma diferenciação, aquilo que a gente falou nos slides atrás, que você vai ser diferenciado por ter aquele celular, você vai participar de um grupo social que não é a maioria. Aqui colocamos também a Coca-Cola, que é muito viciante, inclusive, é um produto que, tipo, tem gente que não vive sem Coca-Cola, que toma Coca-Cola sempre, e é uma das marcas mais consumidas. Tem o McDonald's, que eu até citei no meu exemplo, que além de ser uma comida fácil, né, algo que você come muito fácil, muito rápido, vende muito e tem gente que, por exemplo, toda semana tem que comer um McDonald's ou mais de uma vez por semana. E tem PlayStation, os videogames, né, Xbox, essas coisas que também são muito cobiçados e têm um status e sempre estão lançando novos que também não tem tanta diferença um do outro, mas que ganham status e que ganham diferenciação, né? São alguns exemplos de marcas que fazem com que o consumismo esteja presente na nossa sociedade, né, no nosso contexto atual. Para finalizar o nosso trabalho, nós trouxemos aqui algumas propostas de solução para diminuir com o consumismo, porque diminuindo o consumismo, nós paralisamos, pelo menos parcialmente, a sociedade do consumo, né? E aí a felicidade não vai mais ser vista nos objetos, e sim em outras coisas, em momentos, enfim. E, na verdade, são algumas dicas, né? Então, evitar o uso de cartões de crédito, que a gente viu aqui, mostramos para vocês que é um meio que a própria publicidade faz com que você compre mais. Não compre no impulso, você tem que esperar e pensar se realmente há necessidade. Entender que os objetos, eles são vendidos para nós como uma construção social, de que é algo que vai lhe dar felicidade, mas que na verdade é uma felicidade momentânea, passageira. Você não vai ser feliz pro resto da vida por causa de um celular novo. E isso faz com que você tenha que ter em mente o que você realmente precisa, o que vai ser útil para a sua vida, o que vai te dar prazer por muito mais tempo do que apenas algo ali passageiro.
e refletir sobre o objeto antes de comprá-lo, né? Nós vimos que a publicidade nos manipula muito, então é muito interessante que nós não nos deixamos nos manipular pelas questões externas. Esse é o nosso trabalho, foi o nosso trabalho. Agradeço a atenção. Eu acho que a gente ultrapassou um pouquinho o tempo, então perdão por isso, mas foi uma forma da gente tentar falar um pouco sobre todas essas questões do consumismo e da felicidade no mundo atual.